E se a comédia mais absurda dos anos 2000 não fosse apenas piada, mas sim um espelho do que estamos nos tornando? Hoje vou falar sobre um filme americano de ficção científica chamado Idiocracia. Então prepare-se porque a história é, no mínimo, curiosa. O filme começa mostrando como, ao longo dos anos, a seleção natural acabou favorecendo justamente o contrário do que esperaríamos. Enquanto as pessoas mais inteligentes, rápidas e habilidosas deveriam prosperar, a sociedade passa a favorecer cada vez mais indivíduos menos capazes. Para ilustrar isso, vemos o casal Travis e Carol, dois gênios que decidem não ter filhos de imediato. Enquanto isso, indivíduos menos inteligentes como Clive e sua família numerosa se reproduzem rapidamente. Ao longo do tempo, vemos a humanidade se tornando progressivamente menos inteligente, com crianças cada vez mais incapazes de lidar com situações simples. Em uma instalação militar, um oficial apresenta um novo programa secreto: congelar os melhores soldados e mentes do planeta para serem despertados quando necessário. O escolhido, Joe, é um soldado mediano, sem filhos e sem grandes feitos, mas perfeitamente adequado para o experimento porque ninguém notaria sua ausência. Antes do procedimento, ele conversa com Rita, uma acompanhante que conhece por acaso e descobre detalhes sobre sua vida, mas ela se mostra evasiva, falando apenas o mínimo necessário para não revelar seu verdadeiro trabalho. O chefe do programa acaba preso por envolvimento em um esquema de prostituição e corrupção, levando à destruição da base secreta sem que ninguém saiba exatamente o que foi feito lá. Joe, por sua vez, é internado e acorda em um mundo completamente diferente. Com o passar do tempo, a humanidade fica cada vez mais idiota. O filme marca o avanço do tempo mostrando as mudanças nas lanchonetes, de comida dos rappers até comedor de bomba em 2500. Cientistas, ao invés de resolver problemas sérios, gastaram seu tempo com pesquisas irrelevantes, como queda de cabelo e prolongamento da vida, deixando de lado questões básicas como saneamento e lixo, que culmina em uma enorme avalanche de resíduos. Joe chega nesse futuro e percebe o caos: prédios mal construídos, sistemas públicos ineficazes e pessoas totalmente incapazes de realizar tarefas básicas. Em um hospital, ele presencia a dificuldade das pessoas em conseguir remédios, sendo forçadas a usar máquinas complexas de maneira completamente errada, enquanto o líquido que recebe para beber não é água, mas uma espécie de Gatorade futurista chamado Brando. O sistema médico é absurdo. Exames são aplicados com tubos por todo o corpo. Enfermeiros se confundem e mal conseguem identificar procedimentos básicos. Joe percebe que nesse mundo, até mesmo o conceito de inteligência foi invertido. Simples tarefas se tornam impossíveis para todos. Enquanto isso, uma mulher tenta usar uma máquina de venda automática futurista, mas é punida por não ter tatuagem de identificação, sendo tratada como mãe solteira e sujeita à realocação dos filhos. Joe passa por um tribunal, mas descobre que todos, incluindo juiz e advogado, são tão incapazes quanto a população em geral. Ele perde a causa, mas consegue sobreviver graças a pequenos truques de esperteza e sorte. Rita continua trabalhando como acompanhante e, curiosamente, Joe percebe que ela continua a ser paga por hora. Um dos homens que a abordam é enganado por ela, adiando o encontro e garantindo o pagamento antecipado. Joe, ao tentar se identificar, enfrenta a burocracia absurda do futuro, uma máquina que registra seu nome como "não tenho certeza", por ele não conseguir confirmar os dados. Joe realiza um teste de QI, que é ridiculamente simples, refletindo a sociedade em que vive, e é levado para uma prisão onde os prisioneiros são alimentados de maneira absurda, com baldes de comida, enquanto guardas incompetentes supervisionam. Com sorte e astúcia, Joe consegue escapar, correndo pela cidade até o apartamento de Frito, onde pergunta sobre uma máquina do tempo para voltar ao passado. Frito percebe que poderia se beneficiar financeiramente com isso e assim um plano é traçado para que Joe consiga voltar no tempo. Enquanto isso, Rita continua sendo perseguida por clientes e homens interessados em seu serviço, mas consegue enganá-los e adiar encontros, garantindo segurança e pagamento. Joe segue o plano usando o mapa de Frito, que é infantil e confuso. Eles percebem que a irrigação das plantas é feita com Brando, e não com água, o que explica a aparência e crescimento das construções.
E Joe consegue convencer os responsáveis a mudar o método de irrigação, garantindo que plantas cresçam corretamente. Ao longo do tempo, a população continua a viver em caos, sem compreender conceitos básicos de economia ou governo. Joe e Rita se envolvem em diversas situações perigosas, incluindo perseguições por carros projetados para matá-los, e precisam usar estratégia e esperteza para sobreviver. No clímax, Joe consegue transmitir imagens das plantas para o presidente Camacho, mostrando que estava errado sobre a irrigação, salvando assim a população da destruição completa. O presidente consegue perdão presidencial a Joe, que se torna vice-presidente e, posteriormente, presidente dos Estados Unidos, prometendo restaurar a ordem e a inteligência na sociedade. Anos depois, Joe e Rita têm 3 filhos, que se tornam as crianças mais inteligentes do mundo, enquanto Frito, como vice-presidente, tem 32 filhos, representando o contraste entre os mais capazes e os mais idiotas. O filme termina mostrando que, apesar do caos do passado, existe agora um caminho para que pessoas inteligentes possam guiar a humanidade novamente. Só que a comédia começa a incomodar de verdade quando olhamos para fora da tela. A informação virou barulho. A publicidade se mistura ao oxigênio que respiramos. E os algoritmos irrigam a nossa atenção, não o nosso pensamento. Quando o que rende clique é o que vale, a verdade sempre fica em segundo plano. Idiocracia não é só uma piada exagerada, é um alerta. Não contra a tecnologia em si, mas contra a nossa preguiça de usar o raciocínio. Quando Joe sugere simplesmente usar água, ele lembra o óbvio que todo mundo esqueceu. Muitas vezes, a saída não é mais barulho, mas menos. E aí vem a pergunta que fica martelando. Se em 2006 já se enxergava isso, onde estamos em 2025? A idiocracia ainda é ficção ou já virou um esboço da realidade? Me diz nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que esse filme estava se tornando real? Se esse vídeo te fez pensar, compartilha e se inscreve para não perder os próximos arquivos. Até mais!